um abraço especial para você, um carinho muito grande na repercussão que o nosso Hora Geral está tendo nas cidades que compõem a região metropolitana. E você sabe o que é interessante do Hora Geral? Que nós sempre apresentamos assuntos para o público, telespectador e internauta, no intuito de esclarecer. Na nossa primeira apresentação de hoje, antes de eu concretizar, finalizar a minha abertura, nós vamos conversar com o professor Alex Salim. Existem muitas dúvidas com relação aos decretos elaborados pelos chefes do executivo, governadores e prefeitos, e acaba recaindo em cima da população, que ela se vê às vezes perdida. Será que isso é possível ou não? Eu diria algumas arbitrariedades. Vamos discutir sobre esse assunto. Vamos conversar também com o médico infectologista, o amigo Evaldo Stanislau, sobre o momento que nós estamos passando, se nós estamos próximo do pico, onde muitos especialistas dizem que ainda iremos atingir nessa pandemia. Um outro aspecto também, vamos conversar com o prefeito de Santos, ele que bateu o pé e falou que Santos não vai ter flexibilização. Só para que você saiba, Praia Grande, o próprio prefeito Mourão já acenou com a possibilidade em determinados horários a abertura das praias para que os surfistas possam pegar ondas, né? Ou seja, está havendo uma flexibilização em Praia Grande com relação aos locais públicos, principalmente a orla. Tudo isso, amigos, há necessidade de ter uma discussão junto à população. Mas Douglas, mas não pode por causa da aglomeração. Opa, nós temos as redes sociais, nós temos os principais meios de comunicação, que são as emissoras de TV, que devem ter a grande responsabilidade de discutir as questões principalmente metropolitanas, porque são afetas a todos nós, telespectadores que moramos nas cidades que compõem a região metropolitana. Por isso, o Hora Geral chega e apresenta até você os principais assuntos, né, para que você fique bem informado. Olha, eu tive uma ideia, de repente, depende de você. Como nós vamos ter agora no próximo domingo o Dia das Mães, e nós estamos no momento de isolamento social, né, por causa da quarentena, se você quiser mandar uma foto da sua mãe ou uma foto da sua avó, enfim, uma foto de alguma mamãe, né, para que a gente possa colocar aqui no programa de sexta-feira, que é o programa que antecede o domingo no Dia das Mães, você pode fazer. Sabe como? Através do WhatsApp. O 981 70 1434, você manda o nome da mamãe e uma foto dela. E na sexta-feira, dependendo da quantidade de fotos que nós iremos receber, eu vou apresentar aqui no finalzinho ou durante o Hora Geral de sexta-feira. Tá certo? Como nós precisamos usar a criatividade, e a criatividade também faz parte do Hora Geral, você, então, já pode providenciar. Tira uma foto. Douglas, e a minha avó? Faz mais de um mês que eu não vejo minha avó. Manda uma foto da vovó, a gente coloca aqui no Hora Geral e presta uma homenagem. Tá certo? Temos que ser criativos e isso tudo é fundamental. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora, você interagindo, você participando. E o primeiro assunto já tem a ver com um esclarecimento. Eu vou conversar com o professor Alex Salim. Você já conhece o professor Alex Salim, né? Ele é especialista, professor especialista em direito penal. E muitas das dúvidas que eu tenho, eu recorro ao professor Alex Salim. E lógico que a maioria dessas dúvidas também é dúvida do nosso público telespectador internauta. Professor Alex Salim, eu quero fazer a primeira pergunta, na qual já acabei anunciando na abertura do Hora Geral de hoje. Existem muitos decretos sendo elaborados, né, e assinados por prefeitos e governadores. Alguns deles que causam até estranheza. Não vamos muito longe, o próprio governador João Dória disse que quem estivesse na rua contra o isolamento social, contra a quarentena, seria preso, né, imediatamente. Depois ele voltou atrás e falou que não era bem assim, né, e não tocou mais nesse assunto. Só para ilustrar aos nossos amigos do Hora Geral. E esses decretos têm até, às vezes, alguns deles, decisões penais. Mas como isso é possível? Não seria uma arbitrariedade? Por exemplo, professor Alex Salim, o caso das praias.
as praias, elas podem estar fechadas e ser proibido, né, que o munícipe ou o turista possa ir até frequentar as praias? Essa decisão pode partir de um chefe do executivo, ou seja, um prefeito ou governador? Por favor, professor Alex Salim, eu gostaria dos seus esclarecimentos. Obrigado pela participação. Olá, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Prazer poder participar mais uma vez do programa. Em tempos de pandemia, muitos assuntos se tornam polêmica. E com relação aí à sua primeira pergunta, vou afirmar categoricamente aqui, não. Prefeituras, prefeitos e governadores não podem criar tipos penais. A Constituição Federal, ela reserva exclusivamente à União Federal, ou seja, o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senadores, a competência para a elaboração de tipos penais, ou seja, de crimes, de condutas previstas como crime. Então, prefeitos, ou seja, Câmara Municipal e Assembleia Legislativa Estadual não podem criar tipos penais. Não podem criar tipos penais. Agora, existe um crime previsto no Código Penal que é o denominado infração de medida sanitária preventiva. É o artigo 268 do Código Penal, e ele diz o seguinte, que se a pessoa infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, isso é crime. Então, se o prefeito ou o governador, ele estabelece uma restrição de acesso a determinadas áreas da cidade, parques públicos, jardins, enfim, e o cidadão afrontar essa determinação, veja, não é que a prefeitura criou um tipo penal, ele está desobedecendo uma medida sanitária preventiva. Olha a lógica, olha só como tudo isso foi organizado. Então, pegaram um crime que já está previsto no Código Penal, estabelecem uma medida de restrição de circulação, e quando o cidadão é flagrado desrespeitando a medida administrativa, né, a imposição administrativa da prefeitura, ele pode incorrer no artigo 268 do Código Penal. Então é essa a ideia. Com relação às praias, isso. Praia é bem da União. Praia é bem da União. Contudo, existe uma lei, a Lei 13.240 de 2015, que ela estabelece um convênio para que os municípios possam administrar a faixa de praia. Claro, o município só vai poder fazer isso se ele aderiu a esse convênio. Agora, então, sim. Tá aí o fundamento jurídico para toda essa situação que nós estamos assistindo. Tá bom. Agora, professor Alex, e como que o cidadão pode lutar pelos seus direitos, ou seja, ter o seu direito garantido? Entendi, Douglas. Veja só, o bastião, o órgão do poder público que nós temos sempre que nos socorrer é o Ministério Público. Toda vez que direitos e garantias são afrontadas, direitos do cidadão e garantias são afrontadas, o Ministério Público é o órgão que está aí para proteger a sociedade e garantir a aplicação correta da lei. Então, abusos, né? Então, nós temos assistido aí várias cenas, né, de guarda municipal, até mesmo policiais agindo não estou dizendo na nossa região, mas nós recebemos imagens de todos os lugares do país. Existem situações arbitrárias. Então, sempre o cidadão deve buscar a proteção do Ministério Público. Procure o promotor de justiça da sua cidade ou um dos promotores de justiça da sua cidade, que um deles, com certeza, vai agir na defesa do cidadão. Tá ok, Douglas? Obrigado, professor. Um abraço e mais uma vez um prazer de participar do programa. Eu que quero agradecer, professor. É importante esses esclarecimentos, né? Eu observo que a maioria das pessoas reclama, mas não luta pelo seu direito. Nós temos a Constituição e ela não é uma Constituição parcial, ela é uma Constituição para todos. E é através dela que nós precisamos conhecer e saber dos nossos direitos.
Por isso que o professor Alex explicou muito bem. Nesse caso, por que não recorrer ao Ministério Público, né? O Ministério Público é o defensor público, é o defensor da população, né? E aí, quando a gente luta e tem o nosso direito resguardado, né, garantido, as pessoas se sentem mais fortalecidas, tá certo? Obrigado, professor. Um abraço para o senhor. Esse é o Hora Geral e nós estamos levando muita informação para você. Conversamos com o professor Alex Salim, conseguimos tirar algumas dúvidas. Agora eu vou conversar com o meu amigo, o doutor Evaldo Stanislau. O Evaldo Stanislau, ele é médico infectologista, inclusive ele foi um dos médicos aqui na nossa região que pegou o Covid, exatamente, mas conseguiu passar, né? Ficou um tempo acamado e conseguiu se recuperar, né? E já está em atividade. Não só o meu amigo Evaldo Stanislau, mas também o meu amigo, o médico infectologista Marcos Caseiro. Agora, Stanislau, obrigado pela sua participação, meu caro amigo. Eu queria que você comentasse, existem muitas dúvidas, e como você é um médico, uma pessoa responsável, deixe uma mensagem para os nossos telespectadores do Hora Geral com relação ao momento que nós estamos passando, desta quarentena, que o próprio governador já pensa em prorrogar, né? E o pico que está esperado para o mês de junho, que coloca praticamente a nossa população da região muito preocupada. Obrigado pela sua participação, meu caro amigo Evaldo Stanislau. Caro Douglas, caros telespectadores, nós sabemos que o distanciamento social é extremamente difícil, traz grandes impactos na vida de todos, mas é a única maneira que nós temos de enfrentar essa grave pandemia da Covid-19. Acabou de sair os primeiros resultados preliminares, mostrando que na nossa região a taxa de exposição ao vírus ainda é bastante modesta e já causou um grande impacto, como todos percebem. Então, imaginem quando isso se acelerar ainda mais. É absolutamente necessário que a gente fique em casa, é absolutamente necessário que só estejamos na rua para fazer atividades que sejam essenciais. Então, eu peço a você paciência, compreensão, o que a gente está vivendo é um momento histórico. Fique em casa, não saia de casa, não existe vacina ainda, não existe um remédio eficaz, e a única maneira que a gente tem de enfrentar o vírus é impedindo que ele circule, e ele só circula se a gente estiver na rua. Portanto, fique em casa. É duro, é doído, mas a vida vale a pena, e para preservar a vida agora é o distanciamento social. Obrigado, meu amigo. Esse é o médico infectologista Evaldo Stanislau. Essas medidas, o que eu mais ouço na imprensa e com relação aos profissionais da área da saúde, é justamente isso, a cautela. De ficar em casa, é óbvio que existem atividades profissionais essenciais que não podem parar. É o caso dos médicos, enfermeiros, até nós da imprensa, né? Nós temos toda a cautela, eu já comentei aqui e vou comentar mais uma vez, nós estamos no estúdio, né? As câmeras, elas estão totalmente posicionadas, só estou eu aqui no estúdio, né? Mas ao sair do estúdio eu coloco a máscara, né? Lavo a mão, há necessidade desta precaução que nós temos falado muitas vezes aqui no Hora Geral. Obrigado, um abraço a você, meu amigo Evaldo Stanislau. E olha, quando eu falei na abertura do Hora Geral a respeito da flexibilização, em Santos, o prefeito de Santos já falou que não vai ter flexibilização. Segundo o prefeito e todos os seus secretários, principalmente o secretário de saúde, a preocupação é com relação à porcentagem de leitos que já estão sendo ocupados desde hoje, né? E a preocupação dele é que isso aumente. Bom, vamos ouvir o que o prefeito Paulo Alexandre falou no dia de ontem a respeito da não flexibilização na cidade de Santos. Veja aí, é o prefeito de Santos. Não hoje, é o quadro de hoje, com esse estudo aqui, que reflete a situação de 10 dias atrás, não a de hoje, por conta da incubação, enfim, do vírus, nós não temos condição de tomar nenhuma medida de flexibilização. Se a gente pensar que a gente tem 1,43 de prevalência, ou seja, população demasiadamente suscetível à contaminação. Se a gente pensar que a gente tem mais de 80% das UTIs da Baixada Santista preenchidas, né? Seria um ato de irresponsabilidade com as pessoas, né? Com a vida das pessoas,
promover qualquer tipo de abertura ou flexibilização. E aqui, na política que a gente vai desenvolver em Santos, defender até o último dia, é uma política de, no meu caso aqui, não abrir mão de nenhuma vida. Toda vida é importante, então nós vamos trabalhar para preservar a vida das pessoas e o caminho para que a gente possa fazer isso nesse momento é seguir em casa. Bom, essa é a orientação do prefeito de Santos. Você pode ver que ele está do lado direito do prefeito de Santos, está o Marcos Caseiro, que é médico infectologista, também ele é um funcionário da prefeitura no quadro da saúde já há muitos anos, né? Então, acredito eu que o prefeito tenha sido tido a orientação do Marcos Caseiro e antes eu fiz questão de colocar mais um médico infectologista para explicar aos nossos amigos o momento delicado que nós estamos passando, né? Então, é importante que esses procedimentos preventivos estejam ao lado de cada um de nós. Ontem eu recebi vários telefonemas a respeito da flexibilização com relação aos comerciantes. Essa é um outro desafio que quem tem justamente que debater com eles e resolver, apesar de já ter falado publicamente que é contra a flexibilização, são os prefeitos das cidades que compõem a região metropolitana. Por quê? Porque as despesas, o boleto vem, né? As pessoas precisam se alimentar, elas precisam viver também. E muitas dessas pessoas dependem das suas atividades profissionais, muitas delas estão com as suas portas fechadas porque não podem trabalhar. Então, essa é a preocupação. E quando a gente tem um problema social, há necessidade do debate junto às autoridades municipais com a população. É esse diálogo que às vezes eu percebo que não está existindo, principalmente na cidade de Santos, né? Bom, este é o Hora Geral e você interagindo e participando através do WhatsApp 981 70 14 34. Se você ligou a TV agora, eu tive uma ideia. Como domingo agora é o Dia das Mães, nós estamos na quarentena, né? Mande uma foto com o nome da sua mamãe, de preferência o nome e bairro, mande para o WhatsApp, porque na sexta-feira, que é o dia que vai anteceder o domingo do Dia das Mães, eu vou apresentar aqui, vamos colocar aqui no Hora Geral as fotos das mamães que nós estaremos recebendo através do WhatsApp. Pode ser da mamãe, da vovó, de quem você queira homenagear. Só não esqueça de colocar o nome e o bairro que nós vamos apresentar aqui no Hora Geral, tá bom? Vamos até a cidade do Guarujá? Olha, na cidade do Guarujá tem o ensino remoto que vai começar. O que significa? Para a gente não parar de forma alguma com a área de educação, a Secretaria de Educação tem uma grande alternativa. Sabe quem conta? Bia Damasceno, é com você, Bia. Aqui em Guarujá, o ensino remoto já começou, mas eles pensam nas individualidades de cada aluno. Você pode entrar no site da Prefeitura para entender mais. De maneira nenhuma a gente acredita que essas atividades elas vão suprir 100% o que seria a atividade presencial. Aconteceu por conta da pandemia, então essa não é a ideia. A nossa ideia é, como tudo é novo, nós temos que nos adaptar. Então a gente está se adaptando para cumprir um ano letivo, de maneira que os alunos não sejam prejudicados ou tão prejudicados, mas a gente também está pronto e acreditando que a pandemia passa logo, e que as aulas retornarão, e aí sim nós temos planejamentos de reposições de aula, reposições de conteúdo, para suprir tudo isso que de alguma maneira a gente não vai conseguir desenvolver. É um período de adaptação, até porque os professores estão de recesso. Então, essa primeira semana, nós fizemos a postagem de atividades para esta semana, para os alunos voltarem a ter esse vínculo, essas tratativas com as unidades, enfim, e semana que vem os professores voltam para uma formação continuada. A gente não pode esquecer que muitos dos nossos colegas também não tiveram essa formação tecnológica, e a tecnologia ela é muito rápida. Na terceira semana de atividades, no dia 11, aí sim começa a interação professor-aluno. Então vamos lá, a gente entra no site da Prefeitura Municipal de Guarujá, Estudo Remoto. Clica lá em Estudo Remoto, vai abrir uma página com todos os anos que nós atendemos, desde o 1º ao 9º, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Profissionalizante, que é o 1º de maio, e uma aba só para professores. E em cada ano, então, por exemplo, 4º ano seu filho estuda, 4º ano, vai estar disponível lá dentro do 4º ano o roteiro de estudo,
e algumas atividades também para os alunos do 4º ano da educação especial. Roteiro de estudo, abre lá as atividades para a semana de 27 a 30. Então, tem as atividades que o aluno do 4º ano deve realizar. E para o aluno que não tem acesso à internet, ele pode ir na unidade que ele estuda e pegar essa atividade mesmo, impressa, atividade do 4º ano. A partir do dia 11, começam as interações das atividades propostas por semana com seus professores respectivos. A Prefeitura de Guarujá também pensou nas crianças e colaboradores que não possuem acesso à internet de qualidade. Por isso, disponibiliza o material impresso nas escolas. E a gente tem que deixar claro que aos alunos que não têm acesso à internet, eles se dirigem às suas unidades escolares e eles vão pegar esse conteúdo, essas atividades impressas. Compartilhe a novidade com os responsáveis por crianças que integram a rede municipal de ensino. Vale lembrar que o ensino remoto se estende para o EJA e para os alunos dos cursos técnicos do 1º de maio. A gente já tem uma previsão de quando as aulas irão retornar? Depende da pandemia. É claro que a gente segue em geral o que o governo do estado faz, porque está acima, mas é dia a dia, a gente vendo o que está acontecendo, o número de infectados, como está a resposta, isolamento social. Quando tudo isso estiver normalizando e a gente puder retornar, mas previsão a gente não tem. Previsão a gente não tem e a gente espera que isso passe o mais rápido possível. Mas você sabe o que eu achei interessante? E eu faço questão de mostrar para vocês, amigos do Hora Geral, as ações em várias áreas aqui nas cidades da região. Esta é a Guarujá. Por mais que a pessoa tenha dificuldade de não ter uma boa internet, ou de repente não tem internet, você fala, poxa, Douglas, será que tem gente que não tem internet? Às vezes tem gente que não tem internet, por que não? É só passar na sua unidade escolar e pegar que já vai estar totalmente impresso, ou seja, fica muito mais fácil. Quando eu fiz questão de colocar essa matéria, sabe por quê? Apesar da pandemia, a gente tem que entender que todos os municípios têm as suas secretarias e de alguma forma elas precisam funcionar e dar resposta à população. A gente sabe que as principais secretarias, ou a principal que tem uma evidência nos municípios, é a da saúde, pelo momento que nós estamos passando. Mas e a da Secretaria da Educação? Então eu fiz questão de mostrar como que eles estão já, a partir do dia 11, com o ensino remoto, para que as pessoas, para que os estudantes, né, tanto do ensino adulto como também do ensino fundamental, né, que eles possam estar tendo uma atividade, aprendendo e, assim que terminar a pandemia, volta ao ritmo normal. Tá certo? Este é o Hora Geral. Deixa eu aproveitar aqui. O meu amigo Reginaldo, ele é um artista, antes de mais nada, né? Um artista. E ele enviou 2 charges, né? Ele falou, Douglas, eu queria que você divulgasse lá no Hora Geral o meu trabalho. Eu falei, pô, lógico, envia para nós. Né? Eu posso mandar uma mensagem do prefeito de Santos? Falei, pode, fica à vontade, não tem problema. O Reginaldo, ele é um artista, né? E pode colocar na tela cheia, ó, essa aí, ó, a charge que ele fez é do prefeito de Santos, falando assim, pessoal, praia agora não pode, fique em casa, né? Essa é a charge do Reginaldo. Ó, o interessante, né? Ó, o prefeito está um pouco envelhecido, né, Reginaldo? Mas não tem problema. Você principalmente acabou usando as cores preferidas do prefeito. E ele mandou também uma outra charge que nos causa preocupação, mas é pura realidade, olha lá, né? Ou seja, brincando qual dos dois vão receber o respirador, porque este é um dos grandes problemas que as principais cidades têm essa preocupação. O respirador artificial é o principal equipamento para salvar vidas das pessoas que estão infectadas com o coronavírus, tá certo? Meu amigo Reginaldo, um abraço para você e olha, sempre que você tiver uma charge que tenha a ver com o momento que nós estamos passando, pode ser aqui na região ou no estado, pode enviar através do nosso WhatsApp, o 981 70 14 34, que eu vou divulgar as ações dos nossos artistas aqui da região. Reginaldo, um abraço forte para você, tá? Por falar em Reginaldo, né? Quem mandou também um comunicado e pediu que eu divulgasse aqui no Hora Geral, eu falei, sem problemas, o nosso WhatsApp está inteira à disposição. É o meu amigo Alexandre Nunes. O Alexandre Nunes vai fazer uma palestra, óbvio, tudo online. Olha só, esse daí é o Alexandre Nunes que está na fotografia, ele é um especialista em turismo.
ele tem um escritório, e o escritório dele, entre outras ações, ele vai ministrar uma palestra Estratégias Empresariais em Tempo de Mudanças. É o Alexandre Nunes, ele é administrador com especialização em gestão empresarial e de negócios. Ele é mestre em turismo e diretor da NNA Santos, que é uma consultoria de projetos. Sabe quando vai ser? Dia 7, agora de maio, às 19h15. Olha o link ali, ó. O link para que você possa acessar. E segundo o Alexandre, ele falou comigo hoje pela manhã, não há necessidade de inscrição prévia. Está ali o link, ó. meet.sos.google.com/sos-pgw-tuo. Tá vendo? Isso daí é muito fácil de você acessar o link e participar. E eu quero marcar um dia para trazer o Alexandre Nunes. O Alexandre Nunes é uma das figuras que, se eu fosse prefeito, eu faria na hora assim, vem cá, Alexandre, vem cá, senta aqui. Vamos traçar um programa, um projeto metropolitano de turismo. Porque, apesar do momento que nós estamos da pandemia, né, é importante saber que é o turismo que deveria ter uma atenção maior por todas as cidades, né, para tentar alavancar a nossa região. Este é o Hora Geral. Antes de terminar o programa de hoje, amigos, que eu vou terminar com uma homenagem. Por que com uma homenagem? Porque muitos profissionais da área da saúde estão trabalhando, né? E a gente precisa prestar uma homenagem para eles. E, tristemente, uma figura muito conhecida há anos, que é o Adelson, conhecido como Morcego, ele era motorista do SAMU e ele veio a falecer. E os seus amigos fizeram aí uma carreata e uma última homenagem. Eu fiz questão de homenageá-lo também, amigos, porque neste momento de pandemia nós estamos um pouco mais sentimentais, um pouco mais reflexivos, entende? Ou seja, nós precisamos diminuir um pouco a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? A gente vê quantas pessoas estão nos deixando, nos abandonando, perdendo as suas vidas, né? E o Morcego, assim como ele era chamado, era uma figura muito conhecida, né, pela forma simpática que ele tinha e sempre atento. Afinal de contas, dirigir uma ambulância não é para qualquer um, né? E os seus amigos lá na cidade de Cubatão prestaram uma última homenagem que nós vamos apresentar aqui no Hora Geral. Pode assistir, pode colocar na tela. Homenagem ao nosso querido amigo Adelson. Cortejo passando aqui no 9 de abril aqui. Vai com Deus, Adelson. Querido amigo. Lutador. Valeu, Morcego. Vai com Deus, Morcego. Te amamos, amigo. Vai com Deus, Morcego. Aí os nossos heróis aí. Os nossos heróis. Bonita homenagem pro Adelson. Nossos heróis aí, nossos heróis. Vai com Deus, Morcego. Deus te leve, amigo. Vai com Deus. Essa homenagem última adeus ao Adelson, né? Muitas pessoas conheciam o Adelson pela sua atividade profissional, motorista do SAMU, e que veio a falecer também por causa da Covid-19, né? E a gente não pode deixar de homenagear esses profissionais. São profissionais assim que se entregam literalmente para ajudar, para estender a mão, para trabalhar em prol do próximo, tá certo? Meu amigo Adelson, descansa em paz, hein? Olha ele aí. Quem conhecia o Morcego, olhar para ele, era esse sorriso, né? Descansa em paz, uma homenagem do Hora Geral para você. Bom, amigos, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Lembrando mais uma vez, se você quer participar do Dia das Mães, né? Até sexta-feira você pode mandar uma foto da sua mamãe com o nome, ou da vovó, ou da titia, enfim, de quem você quer homenagear, que nós vamos colocar a foto aqui. Vamos exibir as fotos que chegarão pelo WhatsApp aqui na edição de sexta-feira dessa semana, tá certo? O nosso programa termina por aqui, mas o WhatsApp continua à sua inteira disposição. Um abraço assim, ó, muito forte para você. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.